Atlético Acreano 1, Clube do Remo também 1. Resultado do jogo desta noite, tarde e noite, lá na Arena da Floresta, em Rio Branco. Como é que a gente pode avaliar o resultado do Clube do Remo? De qualquer maneira, um empate com gols, o que tem uma diferença. Uma diferença... Aí o gol do Flamel, nós temos imagens do gol do Flamel, uma batida de fora da área, da entrada da área. Ao estilo Flamel, né? Metida do Edgar para ele. As imagens que nos chegam agora, né? E a gente consegue mostrar o gol de empate. O Careca fez 1-0 para o Atlético aos 9 minutos do segundo tempo. E aí o Flamel pegou bonito, hein? E esse goleiro... o gramado também ajudou, E né? esse goleiro Com Babal... muita chuva, E esse John. goleiro Babal estava pegando tudo. E A o gente pode Flamel- dizer também que nós tivemos dois tempos distintos, Sim, foi sim, assim? seguramente. Também. O Remo não conseguiu jogar no primeiro tempo e depois que tomou o gol no segundo, cresceu e poderia ter vencido o jogo? Poderia ter... se espertou no segundo tempo. O Josué fez 2 mudanças, tirou os jogadores que tinham amarelado no primeiro, que era o Eliseu e o Maxi, que é um garoto que ele deu chance, não foi muito bem no jogo e levou o amarelo. Aí ele colocou o Gabriel Lima, e botou o Jaime. Aí o Remo ganhou poder de força no ataque, o Gabriel voltando mais, mas com a defesa mais exposta. E aí começaram os problemas, e saiu o gol do time do Atlético. Uma confusão na zaga, e saiu o gol do Careca. Mas depois disso, o Remo passou a ter uma postura de buscar o empate de qualquer jeito, acho que agiu muito bem, não havia outra saída, até pela própria história do Remo e também pela própria competição. Seria terrível voltar de lá com, né, uma derrota. E um gol ali resolvia muita coisa. Por exemplo, você citou a comparação com o empate do 0-0 do Paysandu de sábado. E o 1-1 do Remo é muito melhor, lógico. O Remo volta... Gol fora, né? Gol O Atlético fora. ficou com um jogador a menos, já estava 1-1 o jogo, né? Mas ficou pelo menos uns 15 minutos, porque o Pé de Ferro foi expulso. Né? A gente, pelo nome, já dá para o telespectador Tem entender uma a ideia. razão dele ter Tem saído uma ideia expulso. do que significa. Não, e tinha um jogador também, que era o Zé Psica. Zé Psica. Entrou e tal. E o Babal pegando tudo. Aí e o Nano Krieger perdeu umas 2 ou 3 Na oportunidades. hora do gol do Flamengo, o Valmir Rodrigues, na transmissão da Clube, disse: Babal. Babal pra ti. Eu ia dizer isso. Babal pra ti. Essa tava quicando assim. Fizemos registro aqui. O belga remista perguntou: o Josué Teixeira está tirando leite de pedra? Olha, Acho que ele está fazendo um trabalho bem interessante no Clube do Remo. Muito. Em comparação com o Chamusca, que tem também seus problemas, mas o Josué está conseguindo um trabalho de superação, porque o Remo tem um problema até de quantidade, não é só qualidade. Qualidade a gente não vai entrar nisso. O problema também é de quantidade no elenco, né? Ele não tem zagueiros. Isso. Ele gosta do time assim. A postura do time do Remo hoje é um time que não se entrega, tem garra, tem disposição, mas falta assim, Falta alguma qualidade. coisa de qualidade, principalmente para jogar com o Edgar na frente. Mas acho que no jogo de hoje, pelo menos no segundo tempo, o argentino ele mostrou presença de área. Isso foi muito destacado também na nossa transmissão da rádio. Um jogador que oferece uma opção do jogo aéreo. Mas é engraçado, né? Isso já tinha acontecido no jogo de Cametá. A única bola que foi alçada na área no jogo contra o Cametá, o Nano Krieger fez o gol. E no jogo de hoje, as bolas altas para ele foram raras, foram 2 ou 3 só. Teve uma chance de uma bola que ele entrou batendo. virada, né? O Edgar aparecendo ali, mas todos no Remo evoluindo, melhorando no segundo tempo e depois do Remo ter sofrido o gol. Aí é que está. O Remo cresceu muito mas depois que tomou o gol. Mas é preciso tomar um gol para você se ligar no jogo? Essa pergunta Parece aquela história do cara que vai Nunca, jamais em tempo algum. Né? Não, o cara vai pra briga, toma um soco na cara para Aí depois se pronto. despertar para ir Aí ele vira o cancão de fogo. Agora, tem um detalhe que me chamou a atenção do gol do Atlético Acreano. Houve o chute pro gol e a bola desviou no zagueiro e caiu no pé do atacante. Esse é o detalhe. Mas o Remo estava dando o chamado, dando mole, Dando entendeu? mole. No primeiro tempo, permitindo muito isso. O Atlético comandou as ações da Tinha um partida. jogador que o E Remo está interessado, o Polaco. O Remo está interessado. O Marco Antônio Magnato falou para o Valmir Rodrigues após o jogo, mas o Josué, na coletiva, ele desconversou, disse que não tem interesse no jogador, que ele é do mesmo nível do Ed Kleber.
teria dito. Né? Ele quebra sempre é referência para ele. Mas não fica. Não fica. Mas não fica. Não, já está indo para o Penarol do Amazonas. Então, né? Como o Silvio já foi para o Barretos, como o Djalma vai para o Barretos lá com o Vitor Hugo e Companhia Limitada, enfim. Mas o Josué se referiu a ele, mas vale lembrar, ele fez uma jogada no primeiro tempo sensacional. Fez uma fila, o polaco, porque, vale Meio lembrar, a Remo atacante. TV mostrou o jogo, né, pelas redes sociais, e aquele lance ele bateu e a trave salvou o Remo naquele lance. Ele, um meio atacante, agressivo, um jogador que tem bom domínio de Está bola. voltando de lesão, né? Foi o melhor jogador do time do Atlético, ao lado, claro, do Babal, né? Que sofreu o gol, o Valmir fez a piada. Mas ele depois, no finalzinho, 10 minutos finais, o Remo teve pelo menos 3 chances. Exatamente. Até no último minuto. No último lance do jogo, o Babal Isso. fez uma defesa espetacular. Espetacular. O Paulo Paraense diz assim, Guerreiro, deu tempo de ir pro Boteco Azulino, bebi, torci, cheguei em casa para ver o Paulo na Que beleza. Guerreiro, e é bom situar, porque nós estamos falando dos dois na Copa Sim. Verde. E lembrando que o Remo, se passar pelo Atlético, e o jogo da volta do Remo é na quinta-feira, dia 16, às 20h30, no Mangueirão, Remo e Atlético Acreano. Se o Remo passar pelo Atlético, ele vai enfrentar o vencedor de Fast Clube do Amazonas ou Santos do Amapá. O Fast ganhou hoje o jogo da ida por 1-0, com público, como diria o Mauro César Pereira, pífio. Lá na Testemunha. Arena. Mas do comparando, era Sim. bom sempre lembrar, até para situar o telespectador, é que o Galvez, a gente criticou, né, o empate e a postura do Paysandu. O Remo também foi irregular no jogo, Sim. mas melhorou muito no segundo e teve pelo menos a capacidade de recuperação. O Atlético Nacional, ele está liderando. O Atlético Acreano está liderando o campeonato do Acre, né, o campeonato estadual. E o Galvez é o 4º colocado. E o Galvez é uma equipe bem mais limitada. Exatamente. Né? Não há também uma diferença tão acentuada, mas é uma equipe mais limitada do que o Atlético. Mas o olhar de vocês é que o Remo tem uma parada mais fácil em função de ter construído esse resultado com gols. E vale lembrar que o Galvez, ele vem da fase preliminar da Copa Verde. Só relembrando, ele eliminou o Nacional do Amazonas lá dentro de Manacapuru, vencendo por 1-0. Então, só para fazer... Para não esquecer, né? Não brincar com ele. Não brincar. Então, quem terá mais dificuldade? Eu acho que os dois. Esse jogo Mas o Remo não leva essa vantagem o Remo empate entra com gol? com uma tranquilidade maior. 0-0 classifica o Remo. Classifica o Remo. E se o Remo fizer um gol, obriga, né, o visitante a fazer 2-1. Ou fazer um para empatar para levar para os pênaltis. Para os penais. No caso do Paysandu, o time do Galvez chega um pouco uma situação um pouquinho mais cômoda. Mas, de maneira geral, acho que tanto o Paysandu quanto o Remo são favoritos. O Remo com essa facilidade criada pelo gol fora de casa. Vamos acompanhar o que falou o técnico Josué Teixeira no pós-jogo, a entrevista dada ao repórter Saulo Zaire, da Rádio Clube. Vamos acompanhar. Nós perdemos algumas chances de gol, né, cara? E você, quando perde chance de gol, ela acaba te punindo não com a vitória, né? Então, eu gostei do rendimento, cara. A gente vem, de novo, com muito desfalque e a gente vem utilizando jogadores. Então, a gente sabe que isso vai acontecer, não tem como fugir. Também a gente aproveita e começa a observar, dar ritmo para os jogadores da base. Tivemos uma chance hoje, o Gabriel entrou bem de novo, o Jaime entrou numa posição diferente, já tínhamos usado o Max. Então, essa competição também serve para você dar cancha para esses jogadores da casa que nós estamos formando. Isso que é importante. Mas agora a gente tentar a classificação em casa, que é o objetivo do clube, é chegar numa final dessa competição. No final do jogo, acabou que os ânimos ficaram um pouco alterados, mesmo com a vantagem. O que foi aquilo? O senhor acabou se envolvendo sem estar envolvido? Enfim. Não, eu não me envolvi com nada. De novo, infelizmente o repórter está mal intencionado. Todo mundo viu que eu não agredi ninguém. E ele está querendo aproveitar e falar que foi eu que fiz alguma coisa. Não fez nada. Agora, a briga começou porque quando o Flamengo fez uma bela jogada no jogo, o treinador chamou que não podia deixar um gordo com a camisa 10 fazer a jogada que estava fazendo. Então, o posicionamento dele foi isso, no beira do campo. O nosso banco ouviu, criou um mal-estar. E aí, quando o Flamengo fez o gol de empate, o banco também reagiu, mostrando para ele que o gordo fez o gol. Coisas do futebol. E o final que estava resolvido.
Tanto que eu falei depois com o Álvaro, eu falei, dei parabéns pelo time dele, tal. Só que aí o repórter queria entrevistar no final do jogo. E o Rafael já tinha avisado 3, 4 vezes para todo mundo que esperava a coletiva. Esperem a coletiva que todo mundo fala. E ele insistindo nas perguntas. E eu falando assim, eu não posso falar. Vou falar com todo mundo junto. E ele insistindo com as perguntas. Aí o Rafael foi e tirou o microfone de perto. E aí ele está falando que eu agredi ele. Eu acho que ele está querendo aparecer em cima de uma situação que não existe. Foi a confusão no final do jogo. Pô, chamaram o Flamel de gordo, imagina, hein? O banco do Atlético. O gol do Flamel. Será que foi um gol de gordo? Bora ver de novo o gol do Flamel. Bora, que eu quero ver se foi um gol de gordo. Olha, esse é um gordo, bate muito bem. Você vai entrar no campo lá, vamos dizer que eu sou o quê? Que gol do Flamel. E na hora que ele fez o gol, o Josué disse, chamaram de novo. Olha, tomamos um gol do gordo. Mas o time do Remo reagiu na hora do gol e foi... Na hora do gol foi para cima e no fim do jogo... Também. Mas mostra pelo menos uma coisa, né? Parece que o Josué... A gente vai já ver o gol do Flamel. Conseguiu fazer... Aliás, do Oriximináense, Flamel. Conseguiu congregar aí esse grupo, né, do Remo, que reage até uma brincadeira. Tá aí o gol, olha o gol. Para a alegria do nosso querido Gilmar do Rubi. Então, em homenagem ao Jô Soares, a gente diria viva o gordo. Viva Olha o gordo. Olha só o golaço do Flamel. Grande Giovani, que está vendo o jogo, tá feliz aí, ó. Vamos também mandar para o nosso Nilson Chaves, que já está em casa. Graças a Deus, recuperado depois Azulino. Do susto, um grande Azulino. Vendo o belíssimo gol do Flamel. Eu queria esse gordo no meu time fácil. Inclusive, fácil. mexeu com o Oriximiná. Mexeu com o Oriximiná, pô. Um cara que come tucunaré, come tambaqui, pô. Surubim. Vai mexer logo com os pacu, pacapós, né, não Guerreiro? pode. Olha o golaço do Flamengo, olha a batida seca. Belíssimo gol do Flamengo, empatando o jogo. Queria abraçar a dona Lindaura, torcedora do Remo, mãe do Alfredo, lá em Canudos, que está nos acompanhando. Temos mensagem aqui, vamos acompanhar. Temos que tomar cuidado com o Atlético, mas temos que ir para cima, diz o Fernando do Mangueirão. É isso mesmo, os cuidados, mas em busca da vitória. O Remo está entrando muito sonolento nos jogos. Bom horário, agora sim, quero a camisa do Lobo, diz o Cleverson de Coraci. Rapaz, tá muito engraçado. Eu acredito que o Papão vai mudar muito para a Série B, isso é fato. José Nilton de Coraci. E vou ganhar a camisa do Maior do Norte. Parece que esse ano o Remo está bem servido de goleiro, é verdade. O André Luiz é o titular e o Vinícius foi muito bem. Foi muito oportuno ele lembrar. O Henrique precisa voltar urgente para esta zaga do Remo. É o Fernando do Mangueirão. Gostaria de ganhar esta linda camisa do Papão, diz o Leonardo de Coraci. Guerreiro, os clubes paraenses são obrigados a disputar essa Copa Verde? Marco de São Brás pergunta, não. Não necessariamente. Se não tiver, vai ser do acaba. Mas na falta de coisa melhor. Os clubes de Goiás desistiram da Copa Verde. Porque eles disputaram ano passado e desistiram esse ano. Não quiseram disputar, não viram nada que os motivasse a participar. Né? Enfim. O belga revista. Tomás, estão chamando o Flamengo de gordo, imagina tu e o Guerreiro no mesmo time. Imagina, hein? Está sendo generoso comigo, né? Gerson, olha, quebrou teu porque ele não sabe que você tem histórico no futebol, por isso. Pois é. O artilheiro de Baião, pô. Baião que sabe. Alegria para Ingrid Azevedo também, que está assistindo Bola na Tela. Muito feliz, todo mundo, a alegria da galera de poder revê-los. Meu amigo próximo, o Glautal também. Guerreiro, agora o nosso telespectador que mandou a mensagem, ele fez justiça ao Vinícius. Sem dúvida, fez foi muito bem. Uma grande atuação, principalmente no primeiro tempo. Mas ele era o titular, já. Chegou para ser titular, se machucou, e o André entrou e não saiu mais. Tomou conta. Bom, vamos ver de novo o gol. Eu quero ver de novo o gol do Flamengo. E essa história vamos lá, Flamengo. Isso mexeu, né, com o Oriximiná. Mexeu, tocou muito fundo. Olha só o golaço. Valtinho vibrando, Marcílio Júnior vibrando, todo mundo vibrando com esse golaço marcado pelo Flamengo, empatando o jogo. Se o Careca fez 1-0, o Gordo fez 1-1. Ora, pois. Né? Que belo gol. Edgar, aí o Flamengo pegou de primeira. O Flamengo não tinha feito ainda um gol assim pelo Remo, né? E ele é um jogador especialista nesse tipo de pegada, fez de entrada belíssimos gols pelo Águia de Marabá, Águia, né? Sim, gols aliás, o Águia vai perdendo para o São Raimundo, lá de Roraima, por 1-0, o gol do Igor. Estamos no segundo tempo. Lembrando que o programa aqui na RBA TV, ao vivo, e ele será reprisado a partir de meia-noite na Rádio Clube do Pará. Vamos falar agora do Campeonato Paraense. Nós tivemos um jogo do Campeonato Paraense, fechando a 6ª rodada. É isso mesmo. Ontem à tarde, no Souza, o São Francisco Horas Vivas venceu o seu jogo, venceu pela primeira vez.
Olha as conquistou condições, os seus primeiros 3 pontos. Meu amigo Bruno Moura mandou aqui um recado. Como é que transferem um jogo do Mangueirão para um campo desse aí? E aí, reclamou-se de pênalti, seguiu o lance e o gol marcado Bonito gol, pelo Juninho. A jogada do maluquinho aqui na esquerda, né? É, o Menino Ricardinho. maluquinho. Né? 1-0 para o São Francisco. Eu estou até aqui com a classificação do campeonato para mostrar. O São Francisco não tinha pontuado. Não tinha pontuado, né? Estava mal no pênalti essa bola. campeonato. Mas Houve uma raquetada ali, não o foi? juiz mandou O seguir. árbitro tá igual E aí o gol do que ele Juninho. tava Napoleão, fazendo, quando estava né? Olha só, o São Francisco. Francisco continua na lanterna do grupo, vale lembrar, né? Após 6 rodadas, na chave A1, o Paysandu é o primeiro com 12 pontos, em segundo está o São Raimundo com 10. Esta seria uma semifinal, Paysandu contra São Raimundo, jogos em ida e volta, com o Paysandu fazendo o segundo jogo em Belém. Aí, na sequência, Paragominas com 6, Pinheirense com 5 e Cametá com 5. Pelo visto, realmente, Paysandu e São Raimundo vão se afastando, se distanciando. Na chave A2 acontece a mesma coisa. O Remo é o primeiro com 14 pontos, o Independente é o segundo com 14 pontos. Então, o confronto seria Remo e Independente numa semifinal, lembrando que o Remo também faz o segundo jogo em Belém. Na sequência, o Castanhal tem 8, o Águia tem 5 e o São Francisco tem 3. Como já deu uma melhorada o São Francisco, que vai jogar agora, terça-feira, já começa a 7ª rodada. Paragominas e São Francisco vão se enfrentar na Arena Verde nesta terça-feira, às 20h30. Aí, no sábado, Remo e Pinheirense jogam 16 horas no Mangueirão e à noite, 20 horas em Santarém, São Raimundo e Castanhal. No domingo, os 2 jogos às 16 horas, Águia e Cametá no Zinho Oliveira e Paysandu e Independente na Curuzu. Os artilheiros Edgar do Remo e Bergson do Paysandu. O Edgar tem 5, o Bergson tem 4. Será que o São Francisco consegue fôlego para se salvar? Porque neste momento, Cametá e São Francisco seriam os rebaixados. Eu acho que o São Francisco tem boas possibilidades, sim. Até porque quem está à frente é o Águia, que não faz uma campanha consistente. Na verdade, o São Francisco perdeu para ele mesmo. A maioria desses jogos, ele se atrapalhou, também priorizou em algum momento ali a Copa do Brasil e não conseguiu se encaixar, mesmo com o Valtinho. Mas eu acredito, pelo potencial do time, que o São Francisco não é time para ser rebaixado, não. Não creio nisso. Alguns jogadores também, né? Mas não creio em rebaixamento. Acho que vai Fábio recuperar. Paulista foi no bolo, né? A gente tem que considerar o seguinte, para o Águia, a disputa do São Francisco... Ontem era aniversário do Valtinho, foi o presente de aniversário Eu do acho Valtinho. que nós comentamos até no cartaz esportivo sobre essa possibilidade. Essa vitória do São Francisco do sábado, ontem, ela pode refletir no jogo de terça contra o Paragominas, que em casa tropeça muito, Guerreiro. Né? Então, dependendo desse jogo, se o São Francisco voltar a vencer, aí eu digo que ele vai brigar para não cair. Realmente, aí foge aquela história de que já está rebaixado antecipadamente. Aí não. Não, hoje eu não diria que ele está rebaixado mais, não. Eu estava achando que... parecia que estava encaminhado. Bruno Moura deve Estava estar... com a mão na... Não creio Está esperançoso agora o Bruno, né? O time pode reagir e o Valtinho é um Aliás, grande Santarém comandante. está lá ligada. Pô, que beleza, um abraço a Santarém, a esse povo maravilhoso, a tantos amigos, né? Abraço, pô, aí a gente fica Agora, Guerreiro, imaginando... o que é do Pinheirense, né? O Pinheirense vem desabou. Descendo a ladeira. Desabou. Tem vários problemas, né? Dificuldades, a gente sabe. Não, financeira mas esperava-se um pouco mais, né? Do Pinheirense e não conseguiu encaixar nessa passagem da primeira para a segunda fase classificatória aí. O time não engrenou mais. Eu queria abraçar aqui alguns amigos que sempre nos acompanham, o Antônio Jorge, queria abraçar o Guto Nobre, abraçar o Orlando Moraes, toda a galera do RPC, tem mais gente, Vanderlei Ladislau, Gustavo. Feliz fez um registro aqui, que a família do Dr. João Castelo Branco, que faleceu semana passada, era um assíduo telespectador do Bola na Torre, era sócio remido do Remo, e nos deixou semana passada, né, precocemente, mas a família continua prestigiando, e a gente agradece e força aí para todo mundo. Né? Muita força, muita serenidade e perseverança aí para a família nesse momento difícil. Queria abraçar também muita gente que nos acompanha. É impressionante a quantidade de mensagens que a gente está recebendo e a gente agradece o carinho, né?
de tantas pessoas que nos acompanham nesse Nas horário. redes sociais, você viu como Inocêncio foi, né? Mártires, Foi Sérgio Noronha. um acontecimento quando se anunciou aí a mudança, Exatamente. a confirmação do horário. Sinal de carinho, realmente, da generosidade do público com a gente. Flávio Freire está nos acompanhando. Enfim, grandes figuras que acompanham o futebol paraense. Nosso irmão Neto, rapaz. Também. Agora vamos falar dessa possibilidade de semifinais do Campeonato Paraense. Nós estamos imaginando aqui Paysandu e São Raimundo e Remo Independente nas semifinais em ida e volta e depois a final em ida e volta. Vocês imaginam que este é o encaminhamento mesmo? Olha, eu cravo. Eu acho que não muda isso, não. Pode mudar até a ordem aí, né, de primeiro e segundo nas duas chaves. Mas não creio que apareça algum intruso aí, não. Tanto para ultrapassar São Raimundo e Paysandu, ou ultrapassar Independente e Remo. Principalmente Independente e Remo, que a distância é maior ainda, né? A distância de Independente e Remo, eu acho que é maior do que a do grupo São 6 pontos. Remo Independente tem 14 e o Castanhal tem 8. São 6 pontos. O Paysandu tem 12 e tem 6 pontos para o Paragominas. O São Raimundo tem 10, tem 4 pontos. A diferença é basicamente a mesma, né? Só o São Raimundo um pouquinho Acho mais. muito difícil pela maneira como as equipes vêm se apresentando, né? Digamos assim, o histórico delas no campeonato. Não creio que vá haver alteração. E tem mais, essa, digamos, recuperação do São Francisco tende a puxar para baixo ainda mais a coisa. Porque se o São Francisco engrena aí uma recuperação, ele vai atrapalhar a vida de vários aí que tinham pretensões, né, de chegar mais à frente, do outro lado da chave. Nós vamos fazer 4 sorteios de prêmios, não é isso, Tomazão? Só para a gente esclarecer para a galera. A camisa do Paysandu, a camisa do Remo, o kit do troféu Camisa 13 e o kit Trigolino. Exato. São 4 prêmios que nós vamos sortear daqui a pouco. A galera ainda pode participar. Muita gente participando. Não, tá bombando aqui. Meu Cabe a pergunta que eu fiz ao final do primeiro bloco para vocês. O Remo tem altos e baixos também e tem interesse, sem dúvida alguma, em encorpar mais a sua equipe. Aliás, tem declarado isso muito mais do que o Paysandu, tanto para o Campeonato Paraense quanto para a Copa Verde. E o Remo deve mesmo contratar. É por aí? Por aí. Eu acho que, primeira coisa, tem que contratar alguém para a zaga. O Remo está com problemas, as lesões expuseram ainda mais as carências. Essa saída do Henrique, lesionado no jogo lá de Brusque, ela fez estrago no próprio jogo e tem atrapalhado o Josué nos jogos seguintes. No jogo de hoje, por exemplo, a zaga também teve dificuldades. O Zé Antônio está ali, é um bom jogador, um jogador valoroso, mas passa a ideia de que o Remo precisa encorpar melhor o setor. E acho que o Remo precisa também de mais um atacante. Agora, já ouvi que os dirigentes buscam, e certamente aí é pedido do técnico, lateral, né? O Remo está em busca de um lateral esquerdo, né? Porque essa ausência do Jaquinha também deixou claro que falta alguém por ali. O Remo chegou a utilizar o Caio Ribeiro, não deu certo, e tem improvisado o Tsunami. Mas o Remo precisa ter, sim, ali pelo menos mais um jogador para alternar com o Tsunami ou quando o Jaquinha voltar. E aí, Tomazão? Eu também concordo. Principalmente porque quem tem um não tem nenhum, né? Então, o Remo teve essa dificuldade. Toda vez que o Jaquinha ficou fora, ou no Paraense, como ficou agora na Copa Verde, ele teve que deslocar o Tsunami, que ia muito bem naquela função de segundo volante ali, né? Então, e mais um atacante, né? Lateral direito. A zaga precisa, um zagueiro. O Remo ainda precisa de um xerifão. Então aí já está. Não, são 4, 5, para mim no máximo, porque ainda tem que ter um atacante. Ainda para agora, para o Campeonato Paraense? Essa é a pergunta. A pergunta é Campeonato Paraense e é Copa Verde. Não estamos falando em brasileiro da Série C. Não, mas vem agora, já vem para ficar. Eu acho que não pode pensar em 2 times para outro campeonato. Eu acho que o Remo não tem bala na agulha para fazer o que está se desenhando, o que vai acontecer no Paysandu. O Paysandu, né, encerrado aí o Copa Verde, Parazão, o Paysandu certamente vai fazer uma mexida geral, uma limpeza, tá claro isso. Até porque realmente várias peças não... Mas acho que o Remo também vai...
pontualmente vai limpar. Mas acho que as contratações do só Remo sei vão que- buscar mas tem algo já tem um garantido nome, para prosseguir na temporada. Mas para o brasileiro, pelo menos um nome assim que venha para trabalhar o marketing, uma coisa, pelo menos é sobre dessa história. Para o Clube do Remo? Para o Remo. É um nome forte, mas eles querem evitar que ocorra o que ocorreu na gestão do Pirão em relação ao camisa 33. Olha a galera aí, Guerreiro, o Remo vai ser campeão da Copa Verde, paraense e bibrasileiro, é o Fabrício da Cidade Nova, apostando no Leão. Boa noite, quero muito esta camisa do Leão. Mário Sérgio de Batista Fosse Campos. só ele. Acho que esse time do Remo está se superando, não dá para exigir. Quero ganhar essa camisa do Lobo, diz o Luiz Eduardo da Guanabara. Sou torcedor do Remo e gostaria de ganhar essa camisa. Renato do bairro do Guamá. Todo mundo quer, olha aí. Quero ganhar essa camisa do Remo de presente. Luiz do Mangueirão. O Eduardo Ramos está fazendo falta? É uma pergunta. Aliás, tem aqui uma colocação. Ou é uma afirmação? Copa Verde perdeu o encanto. A onda é o Parazão com Leão campeão. Dá-lhe Papão da Curuzu, vamos ser campeões de novo. Aceita. Lígia Pina do Castanheiro. Eduardo Ramos, está fazendo falta no Remo? Olha, eu acho que o Eduardo Ramos, num sistema bem organizado, estável, e acho que o Josué está conseguindo levar a coisa aí, a gente já falou sobre isso, acho que ele encaixaria bem. Saiu, né, na última temporada, principalmente pela frustração com o fato do Remo não ter conseguido o acesso. Mas até aquela reta final, quando a grana começou a pesar na história, o Eduardo Ramos era uma peça importantíssima na campanha do Remo. E acho que é um jogador de inegáveis qualidades. Quem tem visto o Santo André no Campeonato Paulista sabe que é um jogador que encaixa. Uma cipuada do São Paulo. Mas não tem jeito, né? Também aí já é querer muito. Agora, eu acho que o torcedor aí não tem que pensar muito no Eduardo Ramos, não. Eu acho que o Remo não vai buscar o Eduardo Ramos. Não creio nisso. Não é que o Remo não vai buscar o Eduardo Ramos. Porque não dá. É que eu soube. Porque ele está também muito eu acima tenho do uma valor. informação de que o Josué prefere não ter. Mas o empréstimo do Eduardo Ramos é só até o final do Vai Paulista. terminar. Mas acho que vão tentar negociar para que ele continue A fora. dívida é muito grande com ele. Então eles querem saldar essa dívida também. Até porque o contrato termina no final do ano, né? Bom, alguma participação aí pelo Twitter? Alguma? Então vamos lá, Eu Tomazão. tenho Vamos até medo. atender aí a Agora galera me deu também. até medo aqui. O nosso Ribandão está empolgadíssimo aqui. Olha, o Fernando Torres, nosso Fernandão lá do Paysandu. Que beleza. Maravilhado com o horário, agora ele pode dormir tranquilo. O Pedrox dizendo o seguinte, toda vez eu perdi o horário, mas agora eu não erro mais, pô. Pode ficar. É Pedrox está se 8h45. recuperando de uma lesão, aliás, de duas. Paulo César Barreto. É o polaco ou o Eduardo Ramos no time do Remo? Eduardo Ramos a gente já conhece, né? O polaco é um bom jogador, muito cobiçado até por outros clubes, não só pelo clube do Remo. Aliás, o Paysandu também já teria mostrado interesse. É um jogador jovem, salvo engano, 24 anos. E o Arthur fala maravilhas dele. E o Papelinho, hoje, na transmissão da clube, elogiou muito o polaco. Muito. Só o Josué que... Mas o Josué pode estar despistando. Também. Isso pode ser uma miguelada tradicional, né? Enfim. Bom, falar